Lucas capítulo 4, o Evangelho de Lucas capítulo 4, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, meu Deus, nesse momento, possa entrar no nosso coração, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo cura, trazendo, meu Deus, salvação, trazendo libertação para aqueles que necessitam, Pai. Pois todos nós necessitamos de libertação, Senhor. Que venhamos a ser santificados pela palavra que vai ser ministrada nessa manhã. E possamos ser consolados em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, chegamos aqui no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. A gente já passou pelo nascimento de Jesus, lembra? Já vimos o nascimento de João Batista. Como o Espírito Santo trabalhava na vida das pessoas naquela ocasião, onde Deus estava trazendo à vida esses dois homens, né? Essas duas crianças, João e Jesus. Teve a ação de Deus, do Espírito de Deus. Mulher estéril foi curada. Mulher idosa, estéril, foi curada e engravidou. Uma jovem de 17 anos fica grávida, sendo virgem, que é a Virgem Maria, mãe de Senhor Jesus Cristo. Tudo isso a gente percebe, irmãos, o poder de Deus agindo por meio do Espírito Santo. João Batista cresce, começa a pregar, uma pregação poderosa de arrependimento, as pessoas se arrependem dos pecados, vêm para Deus. A gente vê a ação de Deus através da palavra de João Batista. Ele sai ao redor do Jordão pregando, movido, né, por Deus, e depois retorna para o deserto. E quando ele retorna, irmãos, multidões vêm atrás dele, se arrependendo dos seus pecados. Tá bom, meu irmão. Tá certo, Deus abençoe, viu? Amém. Amém, meus irmãos? Então, assim, a gente vê a ação de Deus nesse tempo. Por quê? Porque Deus estava trazendo ao mundo, irmãos, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então havia uma operação na terra do céu. O céu desceu para que a obra de Deus acontecesse. Anjos vieram, o próprio Espírito Santo agindo, movendo homens de Deus, para que acontecesse a vontade de Deus. Amém. Até que Jesus vem, é batizado por João Batista no Jordão, ele ora. Na oração dele o céu se abre, desce o Espírito Santo sobre ele, o poder de Deus, e o Pai fala: esse é o meu Filho amado, em quem tenho comprazido, em quem minha alma se compraz. E ali, irmãos, aquele batismo ungido pelo Espírito, vai dizer no verso 1 aqui do capítulo 4, que o próprio Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E lá Jesus vai enfrentar a Satanás. A gente conhece a história, em jejum durante 40 dias e 40 noites, jejuando. E ali ele enfrenta o diabo e vence todas as tentações de Satanás. Amém? Amém. E tudo isso, irmãos, é Deus preparando Jesus. Para quê? Para uma obra. Que obra? A obra da libertação. Amém, meu irmão? Amém. A obra em que Jesus veio fazer na vida do homem, que é libertar ele do pecado, dos demônios, das enfermidades e de tudo aquilo que não presta, das forças da natureza destruidora e até da morte. Jesus veio para libertar o ser humano. Aí depois dele enfrentar o diabo e vencer Satanás, irmão, a gente chega aqui no verso 14, que diz assim: então, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia. Ou seja, depois de enfrentar Satanás, depois de começar a pregar o Evangelho, ele volta para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele volta, irmãos, não de qualquer forma, ali no deserto, né?
mas ele volta como vencedor, no poder do Espírito Santo. Ele venceu o maioral dos demônios, irmãos. E diz aqui que nesse mesmo poder, depois de ter orado, jejuado, vencido as tentações, ele volta e começa a fazer uma obra, irmãos, de maneira que diz aqui, ó, que ele fica famoso. Começa a surgir um pregador famoso, um grande pregador, um grande mestre, cheio do poder de Deus, cheio da unção, e começa a libertar os homens. No verso 15 diz assim, ó: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Amém. Irmãos, Jesus começa a pregar, curar, mas também a ensinar. Havia um ministério de ensino na vida de Jesus. Como é que ele fazia, irmãos? Ele fazia como a gente faz aqui, ó. Se reúne, cada um pega a lei de Deus, lê, e ali alguém comenta, fala, explica. Amém. E quem é que tinha essa função de explicar? Nas sinagogas, né, a palavra de Deus, eram os sacerdotes. As sinagogas, irmãos, eram lugares de oração, lugares de estudo da Bíblia. Veio surgir quando o povo de Israel no passado foi cativo e o templo foi destruído. Onde é que se ensinava a palavra de Deus, irmãos? Onde é que se orava a Deus? No templo. Só que quando o templo foi destruído, não tinha mais um lugar para fazer um sacrifício. Não tinha mais um lugar para orar e nem para estudar a palavra de Deus, porque foi destruído por ocasião do cativeiro. Mas aquele povo que foi levado cativo, os povos judeus, irmãos, através do sacerdote, do escriba Esdras, que a gente conhece a história dele, lá em Esdras e em Neemias, ele começou, irmãos, a formar grupos de estudo da palavra, de oração. E esses grupos vieram a se chamar grupos, sinagoga. Essa reunião, né, veio a se chamar sinagoga, que é uma reunião de crentes. Eles instituíram, irmãos, que numa cidade, em qualquer cidade que eles haviam chegado, se lá tivesse 10 crentes no Deus de Israel, ali já se podia, irmãos, estabelecer uma sinagoga. E nessa sinagoga tinha uma pessoa, irmãos, que era o responsável de fazer as orações, dirigir o culto e ensinar a palavra de Deus. E essa pessoa era o sacerdote. Nesse tempo aqui de Jesus, irmãos, haviam cerca de 18 mil sacerdotes. Aqui o templo de Herodes já tinha sido construído. Desde Esdras passou alguns séculos sem templo e surgiu as sinagogas. Herodes faz o templo, porém as sinagogas continuam. E quem é que ministrava nessas sinagogas, irmãos? Reuniões de no mínimo 10 pessoas. Os sacerdotes. Haviam cerca de 18 mil sacerdotes. Como é que 18 mil homens, sacerdotes, vão ministrar um culto em um único templo? Não tinha condições. De maneira que a Bíblia diz que era a cada 2 semanas uma dupla ou um grupo de sacerdotes ministrava no templo. E a gente sabe que o ano só tem 52 semanas. E aí no caso aí, 26 grupos de sacerdotes ou dupla de sacerdotes ministrando no templo por ano. E os outros faziam o quê? Que eram sacerdotes? Ficavam nas sinagogas, ensinando a palavra de Deus, irmãos. Amém. E diz o texto aqui que no belo dia, Jesus chega na sinagoga e ensinava, ou seja, foi dada a oportunidade a Jesus de ensinar a palavra. Ele que não era sacerdote. Claro que ele era sacerdote, né? Mas eu falo que ele não era um sacerdote da linhagem de Arão. Ele não era da tribo de Levi, um levita. Jesus era da tribo de Judá. Então ele não podia exercer o sacerdócio, esse aqui, em Israel. No entanto, por ele ser cheio do poder de Deus, da unção, foi-lhe dada uma oportunidade de ler a palavra e pregar, e ensinar algo ao povo. E assim ele fazia, irmãos. Amém? Amém. Começou a ensinar. Diz o texto que por todos ele era louvado. Jesus, irmãos, ele era um pregador diferente.
naquele tempo lá. O sacerdote ensinava, falava da lei de Deus, as histórias bíblicas, aplicava. Mas quando Jesus chega, irmãos, e começa a ensinar, o povo nota que nele tinha algo diferente. E o que era isso? O poder de Deus. A unção de Deus, irmãos, sobre ele. Quando a unção de Deus está sobre a vida de um crente, ele é diferente. Se ele dá aula, a aula dele é diferente, irmãos. No trabalho dele, ele é diferente daquilo que ele faz. Por causa de quê? Do poder de Deus. A unção, irmãos, os capacita não só a fazer coisas espirituais, mas também as naturais. Aleluia. Como ensinar, no caso de Jesus aqui. Ele ensinava com maestria, o povo ouvia as palavras de graça que saía da boca dele, era impactado. Era diferente do sacerdote. Alguém contou, irmão, certa vez que, num belo dia, um grande teólogo e pregador chegou numa igreja e pregou o Salmo 23, que todo mundo conhece. E pregou, e o povo, glória a Deus e tal, aquele ensino, né? Aquelas frases de efeito, aquela interpretação maravilhosa da palavra, aquele jovem teólogo pregador deixou o povo encantado lá. Até que no belo dia é dada a oportunidade de ler o Salmo 23 a um homem idoso, bem velhinho. Aí o velhinho chega lá, não é teólogo, sabia ler, mas muito ruim. Mas como foi dada a oportunidade, ele louvou a Deus e foi. E começou a ler, irmãos, e a citar o Salmo 23. Já chegou até, né? Decorou já, né? Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí diz a história, irmãos, enquanto ele lia, o povo começou a chorar, se arrepender dos pecados e adorar a Deus. E a igreja toda, irmão, naquele momento ali, começou a chorar, se arrepender, e começou um avivamento da parte de Deus. Isso no outro dia. No primeiro dia foi o grande teólogo, o jovem pregador. No segundo dia foi o velhinho. Um velhinho, irmãos, que mal sabia ler. Amém? Mal sabia ler. E aí? É bom que o irmão não dorme, né? É errado ouvir. Seja quem pega o irmãos. Não nome dele, né? Chame ele aí, irmão. Está empurrando ele. Sente aqui, meu irmão. Sente, para você não dormir. Ó. Sente aqui. Sente aqui perto de mim. Aqui. Aqui ele está tendo cuidado dos irmãos, viu? Irmão, qualquer coisa, meu irmão, fica em pé. Se dormir, cai e acorda. Pode sentar. Amém. Porque se o irmão veio, é para você ser abençoado com a palavra. Ele não tem nada com a palavra, não. Qualquer coisa que quiser lavar o rosto, aí ele fica à vontade. Amém, meus irmãos? Olha aí. Amém. Então, meus irmãos, continuando aqui, voltando, né? Foi meio da história, mas isso aí. Os irmãos entenderam a história? O grande pregador teólogo impactou a comunidade com a história, com a pregação dele do Salmo 23. O velhinho foi lá, começou a ler, e o povo começou a chorar, a pedir perdão a Deus, e começou um avivamento na igreja da leitura do velho. Qual foi a diferença, irmãos? É que um conhecia o Salmo 23, que era o teólogo, pregou de maneira espetacular. Já o velhinho, que não sabia nem ler direito, conhecia o pastor do Salmo 23. Entendeu? Uma coisa é tu conhecer a Bíblia. Outra coisa é tu conhecer o Deus da Bíblia. O Senhor da Bíblia. E aí é o que faz toda a diferença, irmãos. Ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus não é só ler a Bíblia. É falar com Ele. É orar, louvá-lo, adorá-lo, ter comunhão com Ele na oração, se consagrar, se afastar do pecado.
A Bíblia, irmãos, ela vai dar a direção para você seguir aquele caminho. Então Jesus aqui, irmãos, pregava e impactava o povo, ficava admirado. Quem é esse aí? No entanto, irmãos, no verso 16 diz assim, ó: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus está na Galiléia, vem para Nazaré, onde ele nasceu. Quem aqui nasceu em Fortaleza? Quem aqui foi criado em Fortaleza? Quem aqui é do interiorzinho aqui? Baturité, né? Itarema. Nasceu lá, é de lá. Todo mundo conhece você lá em Itarema, lá na região, né? Irmão Eudes é da onde, irmão Eudes? Fortaleza. Eu também. Minha esposa é de Jaguaribenha. Tá certo, amor? Jaguaribenha ou Jaguaribana? Jaguaribana. Mas acho que tem Jaguaribenha também, entendeu? Então, me perdoe aí os professores de língua portuguesa pelo assassinato, né? A língua portuguesa. Aí vamos lá. E Jesus, irmão, chegou na terra onde ele nasceu. E foi no dia de sábado para a sinagoga, como era costume. Você sabia que Jesus tinha o costume de todo sábado se reunir com o povo para ler a Bíblia, orar e buscar Deus? O que a gente está fazendo aqui todo domingo, irmãos, Jesus fazia aos sábados, porque ele era judeu, e como judeu guardava o sábado. Nós não somos judeus. Nós costumamos aqui se reunir no domingo. Amém? Amém. Ou seja, você que acha ruim, todo domingo está aqui de manhãzinha bem cedo, Jesus não achava não, só que ele ia no dia de sábado. Ou seja, o próprio Senhor tinha o costume de se reunir com o povo, né? E você não quer ter o costume de vir para a igreja, amém, Simone? Amém? Amém? Não quer ter o costume de vir domingo de manhã, tomar um cafezinho com a gente aqui e ver a palavra? Isso é bom, irmãos. Que maravilha se todos estivessem aqui, mas ter que dormir. Isso é claro, eu estou falando de quem está doente e não veio, né? Mas estou falando de quem tem a oportunidade, fica dormindo, né? Domingo tem que descansar. É mesmo, né? Pois o descanso de Jesus, irmãos, ela está com o povo de Deus, tranquilo. O trabalho ficou para ontem, para amanhã. Agora é só Deus, a palavra e o povo dele. Que maravilha. Era o costume do Senhor, um bom costume. Amém? Amém? Aí ele chega na sinagoga no sábado, é dado a ele um livro. Que livro? O livro do profeta Isaías. Leia aí, ó, verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando, fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Jesus assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E os olhos de todos estavam em quem? Em Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus pega o livro do profeta Isaías e olha que palavra ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está falando dele mesmo, irmãos. Eu estou cheio do poder de Deus. O Espírito do Senhor está agindo sobre mim, porque ele me ungiu. O que é ser ungido? É receber de Deus poder, capacidade para realizar uma obra. Aí ele diz assim, ó: que poder é esse para fazer o quê? Pai do Senhor, meu irmão. Evangelizar os pobres. Evangelizar, dar uma boa notícia para os pobres. Curar os quebrantados de coração. Aquele que está com o coração destruído. Quebrantado aqui é destruído, irmãos, pela vida. O pobre aqui se refere àquele pobre que tu passa assim por aí, nas calçadas tem aquele cidadão debaixo de, né, um teto lá, de uma coberta numa calçada, todo bonitinho. Já viram já?
ou num colchão velho, sujo, enrolado ali todo, né? Tu passa, aí tá ali. O sentido de pobre aqui é aquele pobre coído mesmo ali, se protegendo do frio como dá. Ou seja, Jesus veio para quem, irmãos? Foi para os ricos, os maiorais. Ele veio para todos. Mas todos, irmãos, que reconhecem que são pobres. Não só pobres financeiramente, mas espiritualmente. Ele está dizendo, eu vim, esse poder todo que eu tenho, essa unção, é por causa dos pobres, dos necessitados, dos que estão sofrendo, daqueles que têm um coração destruído pela vida, enganados, que pecaram, estão sofrendo as consequências dos seus pecados, que foram humilhados. O Senhor me deu o poder para curá-los. Louvado seja Deus. E aquele que chega com o coração pesado, irmãos, quebrantado, chorando, doente, sofrendo, vai ser curado em nome de Jesus nessa manhã. Amém? Porque ele veio curar. Ele está dizendo, eu estou aqui enviado do céu por causa dos pobres, daqueles que têm um coração quebrantado, destruído, meu irmão. Aí ele diz, oi? Aí eu lembrei assim, que às vezes a gente está indo bem na presença de Deus, aí a gente começa a desanimar, ou faz alguma coisa e a gente se sente vergonha de voltar para a presença de Deus. Verdade. A gente, às vezes, aí isso vai endurecer no nosso coração, porque a gente não tem, a gente não se sente bem indo para Deus, porque a gente se sente vergonha do que a gente fez. Como se a gente estivesse querendo primeiro se limpar, se corrigir, para depois voltar. Né? E aí a gente diz, não, hoje não vou fazer o que deveria fazer, hoje, amanhã não, aí a gente de novo amanhã não faz o que deveria fazer. E assim o tempo vai passando. E aí o tempo vai passando, e o coração vai ficando duro, e a gente vai achando que a gente não pode estar na presença de Deus porque a gente está sujo. Mas aí pelo que o pastor estava colocando aí sobre esses quebrantados, né? Esses quebrantados, eles estão se sentindo... É o próprio pobre, que é um mendigo sujo, né? Sujo espiritualmente, entendeu? Aí note que não é o mendigo que vem, não é o pobre que vem, é o Senhor que vai até ele. Eu vou até ele. Eu fui enviado por Deus para vocês, pobres. Ele não espera o pobre vir, não. Ele vai receber o poder para ir lá e ajudá-los, né? O problema da gente é que a gente acha que a gente tem condições de se limpar sozinho para poder se apresentar diante de Deus limpo. Isso, não tem como. E não tem como. E, na verdade, o que a gente precisa é se chegar a Ele dizendo, eu estou sujo, eu estou imundo, mas eu estou aqui para que o Senhor me limpe. Aí, como diz a palavra, né? Deus vai limpando cada vez mais. É a parábola do filho pródigo, né? Todos aqui a conhecem, né? O pai estava lá esperando até que um dia o filho vem. Aí o pai diz, a roupa já está pronta, roupa nova, cheirosa, o filho fica todo fedorento, mulambento, né? Traz a roupa nova, a roupa limpa, o anel de autoridade no dedo, sandália nos pés, e mata o bezerrinho aí, que Deus tem festa, né? Porque meu filho que estava morto, reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Né? Ou seja, o pai estava com tudo preparado. Bastou só o filho chegar aqui e rolou a festa. Louvado seja Deus. E Jesus veio para trazer essa festa, irmão, no céu e no coração do pecador. Curar os quebrantados, tirar o luto e colocar a festa. Tirar a tristeza e colocar a alegria. Aí no 19 diz assim, eu fui enviado para pregar a libertação aos cativos. O que está te prendendo, irmãos? Nós como igreja, o que te prende? Ele está dizendo, eu fui enviado a pregar a libertação. Você que está preso, cativo,
é um vício, é bebida, drogas, violência, é uma doença. Tudo isso é prisão. É angústia na alma, depressão, medo, o transtorno de ansiedade. Tudo isso é prisão, irmãos. Mas em nome do Senhor Jesus, irmãos, tudo isso é quebrado. Ele veio nos libertar de tudo isso. Amém? Então tome posse dessa libertação. Pronto. É uma depressão, uma angústia. Tem que ser liberta disso aí, que não é de Deus, não. Não é que do nada a gente chora. Não é normal. Então você precisa de quê? De uma libertação. E quem é que dá essa libertação? O Senhor. À medida que tu ora, lê a Bíblia, vai entendendo, irmãos, aquilo ali vai gerando dentro de você a libertação. Chega uma hora que tu até esquece que um dia teve aquilo ali. Ou no belo dia, né, naquela bela mensagem, aquilo ali vai-se embora e acabou-se. Cessou. Jesus faz isso, irmãos. Dá vista aos cegos. Cego passa a enxergar. Nasceu cego, na escuridão. De repente, a luz chega, né? Os olhos se abrem. E não só fisicamente, mas espiritualmente. Tem tanta gente cega com religião falsa. O engano do dinheiro. Tenho dinheiro, estou bem. Da saúde. Tenho saúde, me preocupar com Deus para quê? Os prazeres. Tudo isso cega o homem, irmão. Mas Jesus liberta da cegueira espiritual. Aí ele diz aqui, ó. Por liberdade os oprimidos. Pessoas oprimidas por demônios. Tanta coisa que oprime o ser humano, né? Medos, tudo. Jesus está dizendo, eu vim colocar vocês em liberdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Qual dessas coisas está na vida dos irmãos? Qual dessas coisas está na vida de um familiar seu? Bora, meu irmão, buscar Jesus, ele veio libertar. Em nome de Jesus, de orar e repreender, sai em nome de Jesus. Meu Deus, vai libertar fulano, eu, busque. Ele veio fazer isso, irmãos, ele está dizendo aqui, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não está dizendo, e eu vim anunciar o juízo de Deus sobre vocês, pecadores. Ainda que lá Isaías tenha, mas aqui ele está dizendo, eu vim anunciar. Esse é o tempo que Deus está aceitando os pecadores que se arrependem. Eu vim anunciar que, ó, Deus está de braços abertos para todos vocês, oprimidos, pecadores, destruídos pela vida, pobre espiritualmente. Esse é o ano aceitável, o ano do jubileu, né? O ano aceitável do Senhor. Jesus prega essa mensagem, irmãos. No verso 20 diz, encerrando o livro, fechando, tornando a dá-lo ao ministro, ao sacerdote que estava lá. Assentou-se, Jesus se senta, e os olhos de todos estavam focados nele. Ele se senta, irmãos, e quando o mestre se senta numa sinagoga é porque ele vai ensinar. É tipo sentadinho assim no chão, os discípulos ao redor, e todo mundo, ó. E só a leitura do livro, irmãos, impactou já o povo. Todo mundo vidrado nele. O que ele vai falar agora? Eita, é Jesus que está ali, é o grande mestre, né? O que será que ele vai ensinar agora? Aí todo mundo, irmãos. É por isso que na hora da palavra você não deve estar dormindo. Na hora da palavra não deve estar olhando para o menino, o celular. Na hora da palavra, irmão, fique de olho em Jesus. Na palavra. Ele vai falar, irmãos. Quem sabe naquele dia uma palavrinha era a solução para o teu problema. Ou para a salvação de alguém. Vai lá, meu irmão, pode ir lá. Mas não desviou a atenção. O povo aqui estava fito. Pronto, vai lá, vai dar o rosto. Amém, meus irmãos? Atento, irmãos, a palavra. Atento. É aí, pode pular. A luz vem do lado. Olha aqui, meus irmãos, ó. 21.
Então começou a dizer, Jesus lê e agora começa a falar: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Glória a Deus. Repare que o povo não tinha a Bíblia na mão. Quem é que tinha a Bíblia, o livro do profeta Isaías? Só o ministro. Porque não era fácil, irmãos, ter uma Bíblia na mão, um celular, todo tipo de idioma, tradução, todos nós temos. Mas o povo só tinha o quê? Os ouvir, para ouvir se alguém lesse para eles. É que nem a pessoa analfabeta, que não sabe ler. Ah, não sei ler e tal, não vou ler a Bíblia, mas tem ouvido? O povo lá não tinha Bíblia não é porque não sabia ler, é porque não tinha mesmo. Não era dar acesso. Não tinha acesso. Era caro. Um pergaminho. Alguém para escrever, irmãos, era caríssimo. E hoje está tudo aqui de bandeja para mim e para você. E você não lê e você não escuta. Está gravado. E todos, aí Jesus diz, a escritura que vocês ouviram está se cumprindo agora. Eu estou aqui. Eu sou esse aqui que Deus ungiu, o enviado. Eu estou aqui para libertar vocês. Quebrantado de coração, pobre, cativo, oprimido, cego. Eu estou aqui, ó. Hoje está se cumprindo. Será que o povo vai receber, irmão, essa palavra? Vamos lá, ó. E todos lhe davam testemunho, verso 22, e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Presta atenção. O povo fica maravilhado, como eu falei, as palavras dele eram maravilhosas, irmãos. Mas aí de repente o povo veio: esse aí não é o filho de José não, carpinteiro ali. Aleluia. Esse aqui não cresceu aqui no nosso meio, não. Conhecido lá na tua terra, em Fortaleza. Como é que esse aí está falando desse jeito? Como é que esse chega aqui agora, um menino que eu vi crescer, está dizendo que é o Salvador, o Messias? Vocês acham que eles acreditaram, irmãos? Por incrível que pareça. Mesmo a palavra que saía da boca dele, testemunhando, irmãos, se admiravam eles, mas eles não receberam Jesus, irmãos. Olha aí, verso 23, e ele lhes disse, Jesus conhece os corações, irmãos, ele disse, ó, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faça também aqui, na tua pátria, o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele está dizendo: ó Jesus, tem um provérbio: médico, antes de curar os outros, se cure, porque tu não cura nem a tu. Como é que vai querer curar os outros? Aquele irmão, né, que, ei, fulano, deixa esse pecado, para de beber, para disso e daquilo, só que por trás o irmão está fazendo tudinho. E tu não se liberta, nem a tu vai querer mandar os outros aí se libertar, né? Deixar primeiro você. É o que disseram para Jesus, irmão. Jesus, se cure primeiro. Vai curar teu pai, tua mãe lá, teus irmãos, para tu chegar aqui e dizer que é o Salvador, vai salvar eles. Aí Jesus disse: ó, vocês vão dizer esse provérbio, né? Médico, cure-se a si mesmo. Aí ele diz, ó. Eles disseram: o que a gente ouviu que tu está fazendo por aí, Jesus, faz aqui também. Ou seja, irmãos, eles pediram um sinal. Não interessava a palavra. O que eles queriam? Um sinal, uma cura, um morto ressuscitar, um cego ver, para poder acreditar. Tem gente, irmão, que só acredita vendo. E tem gente que nem vendo, sabe o que é, mas não recebe a Deus. Por incrível que pareça. A palavra, irmãos, é o suficiente para a gente crer em Deus. Amém? Não precisa de um sinal. Bem, quando a gente conversa com aquele, ela está até falando aqui também, isso a respeito de fazer prova de Deus. Se o Senhor me dá um sinal, né? Se o Senhor quer que eu faça isso, se o Senhor quer que eu faça aquilo. Mas isso aí, irmãos, não é algo
e deva ser praticados. O que tu tem que buscar? Crer na palavra e pronto. Deus nos já falou pela palavra, para que sinal? Se Deus já falou, para que sinal, irmãos? Estou duvidando o quê? Está entendendo? E Deus dá os sinais? Dá. Porque a gente é fraco. Mas o que ele disse a Tomé? Tomé, porque tu viu, creu. Bem-aventurado é quem não viu e crê. São melhores. Amém? Amém? Porque o maligno também pode confundir. Tirar Está lá atrapalhando. Tem 2 carros lá. Vou falar, não sei por que ele está. Dá para ele sair, não? Eu vou lá com calma. Eu quero correr todo. Amém, meus irmãos? Então preste atenção. Havia um sinal. Eles queriam um sinal. Mas Jesus vai dar esse sinal, irmão. Ele está preocupado em dar sinal para alguém. Vamos ver, ó. Aleluia. Ele diz assim, ó. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua casa. Amém? Amém. Nenhum profeta, irmãos, é bem recebido na sua casa. Estou ouvindo? Amém. Na nossa casa, quem mais despreza a gente, irmãos, é da nossa casa. É o que ele está dizendo aqui. Com Jesus foi assim. A família dele não quis. O povo que ele nasceu junto não acreditou. Agora imagine eu e você, meu irmão, pecador, nós dois. Vocês estão entendendo? Ele disse: eu sei que não tem profeta que na sua terra é bem recebido. Não tem. Eu já vim sabendo. Então, quando você fizer uma obra de Deus, escute, ó, evangelizar o povo ao seu redor, da sua família, nenhum quer, não se preocupe não, meu irmão. Você fez sua parte. Não quiseram nem Jesus, quanto mais a gente. Mas qual é o nosso dever? Fazer, evangelizar, convidar. Mas o sucesso, irmão, do ministério, não quer dizer que você vai ter sucesso se muita gente se converter, a igreja estiver lotada, ó. Está aqui, ó. Jesus, o próprio Jesus pregando, e o povo não quer. Quer dizer que Jesus não teve sucesso, não, irmão? Na obra dele, teve. É porque a gente acha que ter sucesso é ver as pessoas aceitando Jesus, ó. Salvação individual. O sucesso é quando tu faz a vontade de Deus. Tu fez, acabou-se. Quem creu, creu. Quem não creu, vá com Deus lá e resolva. Pronto. Amém, irmãos? Eu falo isso porque às vezes a gente desanima. Às vezes a irmã Ivonei fala: eu convidei, não vou mais não. Vá. A nossa missão é convidar, é orar pelas pessoas, é pregar. Se vão querer ou não, irmãos, aí é com Deus e elas. A gente não tem esse poder de salvar ninguém. Amém? Mas faça. Jesus deixou de pregar? Não. Pronto. Se converteram? Também não. Pronto. Acabou, senhor. Vou para outra. Aí aqui ele continua dizendo: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando do céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Olha o exemplo que ele vai dar. E a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Vocês estão ouvindo, irmãos? Jesus conta uma coisa, ó, vocês estão querendo sinal, né? Deu certo, amor? Estava atrapalhando mesmo, né? Vou ter que ter cuidado, pedir desculpa lá. Eu dei bom dia, que deu bom dia. Não deu? Então deixa eu falar. Amém, meus irmãos? A próxima vez bota mais pra cá, né? Amém, meus irmãos? Olha aí, ó. Aí, Jesus sendo rejeitado por aqueles que pedem ensinar. Ei, faz aquilo que tu fez lá em Cafarnaum. Aí Jesus dá uma palavrinha para eles. Ó, escutem. Ei,
Vocês lembram lá do profeta Isaías? Ou Elias? E Israel tinha muita viúva no tempo de Elias, com fome, por causa da seca. Quem já passou por seca aqui sabe que é ruim, né? Não é bom não. Em Israel, no tempo da seca, na época do profeta Elias, irmãos, escute, ó, tinha muitas viúvas. A quantas viúvas de Israel Deus mandou Elias? Hein, irmãos, quantas viúvas Deus mandou Elias? Nenhuma. Nenhuma. A viúva passando fome, Deus mandou um profeta lá? Não. Vou ler de novo, ok? Não, porque não estava aqui. 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta, que não era em Israel, de Sidom, a uma mulher viúva. Irmãos, nenhuma. Aleluia. Ah, eu sou crente, sou de família boa, religiosa, da igreja evangélica, igreja católica. Deus vai me abençoar, porque eu sou crente, sou de uma religião boa, né? É mesmo, né? Ó, meu irmãozinho, se você não crê verdadeiramente no Evangelho de Jesus Cristo, Ele não vai enviar o milagre, não vai. Eles queriam um sinal. Jesus, ó, eu não vou dar um sinal para vocês. A palavra é o sinal. Vocês estão ouvindo, a graça está aqui. E não querem. Aí quer o que? Um cego enxerga, um morto ressuscite, só para satisfazer. Mostra que a gente crê. Não, meu filho, se você não quer crer, o problema é de vocês. E Jesus, irmãos, está jogando na cara dele. Os pais de vocês é desse jeito. No tempo de Elias, muita viúva com fome. Deus não mandou profeta nenhum. Mandou para um outro lugar, uma outra região, porque sabia que ali ia crer. Irmãos, quando a palavra que a gente prega não for aceita numa comunidade, irmãos, por uma pessoa, na sua família, não se preocupe não, irmãos. Se a família não quer, você é rejeitado na sua casa, na sua família, nos vizinhos, tem outra pessoa fora da sua família, fora dos seus vizinhos, que vai crer. Pronto. Ah, não quer não? Não pode não. Deus sabe quem quer, Deus vai me levar até quem queira. Pronto, irmãos. Ultrapassa as barreiras da religião, da família, do sangue, da nação. Ultrapasse, meu irmão. Irmãos, a gente tem que pregar o Evangelho não só para nossa casa, nossa família, nosso bairro, mas para o Brasil todo. Para outros países. Como a gente faz no trabalho do Carlos e a Natália. E pronto, meu irmão. Vamos ultrapassar as barreiras. Amém? Todos os povos, como diz o nome da igreja. Bora lá. Então Jesus aqui não quiseram, Deus achou um lá de outra religião, que quis. E quando o povo de Deus não quis. Aí ele continua. Muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Presta atenção, muitos leprosos aonde? Em Israel, nos tempos do profeta Eliseu. E a nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Lembra lá do Naamanzinho, lá, mergulho? Ele não era judeu não, irmãos. Ele foi atrás, a história dele. Ele era leproso, um grande general, porém era leproso. Ele pegou Síria, dominou Israel e levou o povo de Deus cativo. Nesse negócio de levar o povo de Deus escravo, ele levou uma mocinha para a casa dele para ser empregada doméstica. E a menina era israelita. E a menina, em vez de amaldiçoar o seu senhor, em vez de, sei lá, botar veneno na comida dele, a menina crente estava lá, viu que aquele senhor tratava ela com bondade, mas era leproso. Aí ela disse: ah, se o meu senhor tivesse em Israel, lá tem um profeta, que ele iria curar o meu senhor. Olha a fé da menina.
O cara era leproso, irmãos. Está entendendo? A empregada doméstica, irmão, falava com um grande general que em Israel, o Deus dela, que deixou ela ser presa, cativa, sofrer. Mas sabe que Deus era bom, que foi os pecados do povo, não foi Deus que quis, foi rebeldia do povo. Então ela disse: o meu Deus, lá tem um profeta, lá que se invocar o meu Deus, ele te cura. Olha aí a fé para cura, né? Naquele tempo já. E aí aquele homem creu, irmãos, e foi atrás do profeta. Está entendendo a diferença? Aqui o povo quer um sinal para crer. O homem só ouviu a palavra da menina, irmãos, e creu e foi lá, viajou, foi lá até onde estava o profeta. E lá ficou até com raiva, porque sabia que o profeta ia sair fazer uma festa para ele, o profeta Eliseu. O general chega ali, o profeta não sai nem de casa para receber. Você já pensou você chegar para visitar uma pessoa na casa dela, e ela não sai nem fora para falar contigo? Quem gostaria disso, irmãos? Eu não gostaria. Foi o que o profeta fez, não foi nem lá. Ah, não, vou lá porque é o general, né? Vai dar uma oferta boa para a igreja. Ah, eu vou lá porque é fulano. Espera ainda, quem sabe um favorzinho do rei. Homem de Deus, não está preocupado com isso aqui não, viu? Ele está preocupado em fazer algo de Deus. E para o homem de Deus, tanto faz o general como a escrava. É a mesma coisa, irmão. Todos têm que ser tratados com respeito, mas aqui o general foi desrespeitado. E veio de Deus isso aí. Por quê? Porque o general, irmãos, era orgulhoso. Onde ele chegava era aquela pompa lá para esperar ele. Aí chega na casa de um Zé Ninguém, profeta, que está dominado pelo sírio. O subordinado, o cara não vai nem lá fora para te receber, isso é Deus humilhando ele. E se uma coisa dessa acontecer com você, comigo, não sabe Deus não está querendo nos humilhar também? Para mostrar que você não é lá essas coisas não, né? Amém? O homem fica com raiva. Aí o profeta diz: vai lá no Jordão, toma 7 mergulhos, e depois tu vai ser curado. Pronto, esse é o remédio. Já viu banho de mar, de rio, curar lepra, irmãos? Cura não. A questão é que o Jordão era um rio sujo, cheio de lama. E o profeta o sírio estava acostumado a tomar banho em rios de águas cristalinas, lá na terra dele. Sair da terra dele, que tem água boa, para tomar banho no rio de Israel sujo, ou que o profeta mandou: vai lá, tua sujeira lá, vai. Está sujo aí dos teus pecados. Essa lepra aí é sujeira. É pecado. Vai na mão. Você acha que ele quis ir, irmãos? Mas aí os soldados dele chegaram, amavam ele. Só, se ele tivesse te pedindo uma coisa muito difícil, tu não fazia? Se ele mandasse tu guerrilhar um negócio bem difícil, tu não fazia? O homem só mandou tu tomar 7 mergulhos no rio. Vá, rapaz. Ele está dizendo que você vai ser curado, você não está querendo, vá. Lá e vai, irmãos, um homem mergulhar. Só que para mergulhar, irmãos, ele teve que mostrar que era leproso. Quem é que toma banho de roupa aqui? Alguém que toma banho de vestido? Se tomar, meu irmão, vou levar você para o psiquiatra para saber que loucura é essa. Ele teve que tirar a armadura todinha, irmãos. E aí quando tirou aquela armadura, a roupa de baixo, meu irmão, estava ferida, a lepra. Ele teve que mostrar, mas para todo mundo a lepra dele. Ele fez isso, desceu. Um mergulho, né? A gente conhece histórias. E nada. E outro mergulho, sobe, e nada. Terceiro, e nada. Quarto mergulho, sobe do mesmo jeito, né? Quinto mergulho, mesmo jeito. O sexto, do mesmo jeito. Já dava para ir embora, dava não? Eu estou ficando doido. Mas ele resolveu dar o sétimo. A Bíblia diz que quando ele volta do século, a pele dele está igual de um bebê. Curado. Amém? Porque ele creu em que? Na palavra de uma menina escrava. Na palavra do profeta subordinado. Palavra só, irmão. Ele não precisou ver nada. Ele creu. Em que? Palavra. Agora tem um povo aqui que quer ver para crer.
Você acha que Jesus não vai satisfazer vontade de pecador miserável, que não quer ele, que despreza ele, só porque o bichinho quer? Vai não, meu irmão. Jesus não é criança, não. A gente é que adula, fulano, vai lá, porque às vezes é da família, porque é importante. Jesus e Eliseu, irmão, não alisa ninguém não. Quer não, tá aí, vai lá e dê 7 mergulhos. Se der, deu, vai curar. Se não der, meu irmão, volta leproso. Bem-aventurado é quem crê e obedece, né? Pronto. Olha o que é que Jesus está ensinando aqui, irmão. Não peça sinal, não. Isso não quer dizer que você não possa pedir como coração, como filha, né? Aqui é um povo rebelde. Não, a gente conhece. Eu só creio se eu ver um sinal. Aí ou não vai ver, não. Eu vou embora. Está entendendo? Aí continuando. 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de fé. Foi isso, irmãos? Se encheram de ira. Irmãos, quando a gente mostra o pecado dos outros, irmãos, você pode esperar, viu? Vai vir pancada de lá para cá. Quando você revela a atitude errada de alguém, na sua família ou fora da sua de fogo, o seu patrão, o patrão pede para você mentir, enganar e você, eu não vou. Ah, meu irmão, pode esperar que agora, a partir de agora, ou tu vai ser demitido ou vai ser maltratado no teu trabalho, na tua casa. Entendeu, irmãos? E assim mesmo, um familiar, alguém que tu não tolera os erros dele, ele quer que todo mundo tolere, porque ninguém fala nada, porque ele é o principal, dá o jeito de ser o quê, ó. Quando tu faz isso, vai revelando pela palavra o erro dos outros, irmãos. Das duas, uma pessoa se arrepende, ou ela fica com raiva de você. E aqui o povo ficou com raiva de Jesus. Agora imagine aí você lá. Amém? Se preocupe não, irmão. Se a gente for rejeitado por familiares ou pessoas do mundo, do nosso convívio social, de amigos ou de trabalho, se preocupe não, é normal. Se o mundo nos odeia, sabe ele que primeiro odiou a mim, disse Jesus. Tu vai começar a ser o crente, fazer o certo e os outros errado. Não preocupe não, meu irmão, você vai ser odiado. Aí ele continua assim, ó. 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Olha o que fizeram com o Senhor. Expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Olha aí. Ficaram com raiva, expulsaram Jesus de Nazaré, de onde ele viveu. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Levaram para um monte, para de montanha, para de lá empurrar Jesus para matá-lo. Está vendo aí, irmãos? Um povo que queria um sinal para crer. Está entendendo por que Jesus não deu um sinal? Porque Jesus conhece o nosso coração, irmãos. Tem coisa que ele não dá, porque ele conhece o nosso coração. Amém? E aí, se ele decidir, eu não vou abrir a porta, eu não vou dar, meu irmão, você pode ir e ficar com raiva, vai ficar com raiva mesmo, fica com raiva. Pode vencer com essa raiva aí, até de Deus. Aí ele não vai fazer. Só que, ao invés de empurrar Jesus, diz assim, ele, porém, passando no meio deles, foi-se embora. Por quê? Porque não era tempo dele morrer. Então Jesus simplesmente passa no meio dele, ele não consegue fazer nada, congela. Quer eu aqui não? Tchau. Foi para outra cidade pregar. Glória a Jesus. Quando não quiserem você no lugar, irmão, se embora. Vocês estão entendendo? Ora, eu vou fazer o que no certo lugar e que não me quer? Ah, eu vou porque tem que pregar lá no bichinho, eu vou sofrer, mas vou pregar. Aí sofrer mesmo, e não vão crer. Eu passei um bom tempo, irmãos, pregando para minha família, numa vilazinha que tem ali no Rodolfo Teófilo. A minha família, a maioria daquele, morava lá, quando a minha tia era viva. E eu toda semana estava lá, irmãos, pregando.
lá com drogas, violência, tudo, pregando, ninguém querendo Jesus, ninguém. Saía para ouvir, mas não queria. Até que num belo dia Deus me mandou vir para cá. O que eu fiz lá? Esse é o último culto que eu estou fazendo aqui. Todo mundo lá assim, né? E até hoje vocês não quiserem. Pois agora eu estou me retirando, porque Deus quer que eu vá para outro lugar. Mas hoje você tem uma escolha. Você quer a Jesus? Venha para mim. Se não quiser, você vai ficar aí do mesmo jeito. Só que agora vai ser diferente. Não tem mais a palavra de Deus. Esse mesmo dia, irmãos, 4 pessoas aceitaram a Jesus. Mas foi a deles, né? Que foi o Marlon, a Maia e os pais deles. Bom, e o resto? Está lá do mesmo jeito. No erro, no pecado, nas drogas, só tem uma diferença. Não tem mais a palavra de Deus. Tá? E aí? Tá entendendo? Ah, Fabiano, mas você não pode deixar. Meu irmão, a gente tem que ir quando Deus manda. E a gente tem que entender, irmãos, que Deus é assim, ó. Ele te deixa o tempo no lugar. Termina uma obra ali, ele te tira dali e vai para outro. Ah, eu estou numa igreja, eu vou morrer naquela igreja ali. Não, meu irmão, você vai morrer onde Deus quer que você morra. Se Ele quiser te tirar daquela igreja, Ele te tira. Para você abrir uma nova, para você ir para outra igreja, Ele orienta. Goste quem gostar. Está entendendo? Está lá a comunidade, estava tão bom, tinha lá as pregações. Às vezes o pessoal fazia sair. Às vezes ouvia, mas... E agora? E agora não tem mais. Você tem que ir lá. Fabiano não está mais indo. Ficou o que lá? Só as drogas. Violência. E aí? Fizeram a escolha. Quem crê, eu creio. Quem não crê, eu não. Ah, não, vou insistir, vou... Não, meu irmão. Nem Jesus insistiu. E eu estou falando da minha família, viu? Não é da dos outros, não. Eu conheço a minha raça. Raça boa, rapaz. Eu posso falar da minha casa, né? Da minha família. Os irmãos falam da sua. Amém, meus irmãos? E aqui a gente encerra esse capítulo. Então aqui a gente aprendeu a fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. A gente aprendeu que o sucesso na obra, irmão, não quer dizer muita gente se convertendo, aceitando Jesus, não. O sucesso da obra é quando você faz ela. Se o povo crê ou não, é Ele e Deus. Amém? Porque senão Jesus aqui não tinha tido sucesso. Ele teve, irmão. Porque Ele fez toda a vontade de Deus. Mesmo fazendo a vontade de Deus, criticando os pecados, não se arrependeram. Fizeram foi expulsar Ele. E Ele fez o quê? Foi-se embora. Se não sou bem-vindo na minha casa, na minha terra, por nada não. Deus me dá uma outra família. Me deu. Muitos depois vão crer. Mas na casa dele, irmãos, na terra dele, não teve jeito. Amém? Fique triste não, viu? Faça a obra de Deus. Sendo rejeitado, quiseram até matar você, é normal. Quiseram matar Jesus, né? E olha que o pecado de Jesus, entre aspas, viu? Que o Senhor não peca não. O erro dele para eles lá foi mostrar os pecados, não querer dar o sinal. É o santarrão, é o bichão. Cadê? Mostra. Ei, meu filho. Pensa que Jesus alisa com o de crente, é? Nem de crente, nem de crente. O negócio é sério. A gente quer Deus. Vamos orar. Ó, o culto será, viu, irmão Eudes? A partir das 5 horas, às 6, inclusive se der até para o irmão ouvir um pouquinho, orar com a gente, vai ser oração, de 5 às 6, tá bom? O culto a partir das 6 horas agora. A gente estava fazendo de 6 às 7 oração, né? E depois de 7 às 9 o culto. Mas está muito pesado para ele aqui aqui para os irmãos também. Aí a gente vai orar antes do culto, de 5 às 6, e 6 horas o culto. Tá bom, meu irmão? Vai avisar lá em Belém dos meninos, viu? Viu? Aí venham orar. Se der para vir orar, meus irmãos, venham orar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Alguém quer falar alguma coisa?
Ó, 10h20, a gente tem que começar 8h30. Se começar às 8h30, 10 para 10 já tinha terminado. Né? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por tua graça, por teu amor, por teu favor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, omissões. Perdoa, Senhor, que fizemos, Pai, que de alguma forma tem te desagradado. Também nos ensina a fazer a tua obra, Pai, no poder do teu Espírito. Que dos nossos lábios, meu Deus, saia palavras de graça, de poder, de unção, para que os corações sejam tocados, Pai, aceitando eles ou não. Mas que a tua vontade seja feita, meu Deus. Encontre em nós, Pai, corações quebrantados, para o Senhor agir, como agiu na vida de Naamã, como agiu na vida daquela viúva de Sarepta pobre. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor. Que o nosso coração não endureça com o pecado. Pai. Abençoa teus filhos, conduz em paz para casa, dá um bom dia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja por cada um dos meus irmãos. Quem crê diz? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.